Marco, você é responsável, principal responsável pelo projeto de recuperação de crédito da NET. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que começou e como é que chegou até a G4. Queria resgatar um pouquinho de como tudo começou o nosso contato com a G4, porque essa célula de recuperação de clientes inadimplentes, na verdade, a gente tinha três grandes sites, e um deles a gente tem uma complexidade muito grande, que são as operações da NET, que são completamente diferentes. E o grande desafio desse negócio foi porque a gente trabalhava em 83 cidades, que a gente chamava de franquias, e aí vai desde o sul do país, desde Bagé até Manaus, né? E elas têm características completamente diferentes. Então, na verdade, a gente não conheceu... é só, quer dizer, não é só o cliente, não é apenas assim a nova classe média, é também a nova classe média nos diversos estados do país que é continental, né? Porque tem consumo, né? E que são completamente diferentes. Não, completamente diferente. Apesar do sotaque, eu não sou carioca, eu nasci em São Luís do Maranhão, e nessas cidades, elas têm diferenças de perfil. Por exemplo, no Nordeste, falando de São Luís, falando de Manaus, a cidade vive 70% de funcionalismo público. O dinheiro acaba dia 15, dia 10 no máximo. Diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então a gente tinha que fazer esses tratamentos diferentes. E aí, por intermédio... E esse projeto começou muito pequeno lá atrás, que foi em Americana, que era um site próprio nosso, legado quando a gente comprou a Vivax. E a gente conheceu o pessoal da G4 por intermédio do Celso Tonê, que eles já prestavam serviço para a central de atendimento da NET, que a gente chama de CRN, né, Central de Relacionamento NET. Então, a gente começou essa parceria, né, falando especificamente de recuperação de crédito há 2 anos atrás. Está fazendo 2 anos agora, exatamente na época que eu entrei aqui na diretoria de gestão de clientes da NET. Então, foi muito bacana esse negócio, porque já tinha um aprendizado com o Celso falou muito bem ontem, e aí a gente conseguiu implementar, porque também era um tratamento completamente diferente. Atendimento é uma coisa e recuperação de cliente é outra, porque aqui eu faço uma ligação ativa. Então, é uma série de coisas diferentes, de desafios diferentes, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Eu ia te perguntar exatamente disso. Quer dizer, além desse grande desafio que é o Brasil, que é um país enorme, continental, que vocês têm que agradar de norte a sul, que outros desafios você destacaria aí nesse projeto de vocês? Tinha também 80 PAs nesse site, né, especificamente 78 PAs nesse site, com quase 170 colaboradores nesse negócio. Então, a gente tinha que adequar a gestão dessas pessoas com a ferramenta. Eu acho que esse foi porque você tinha que fazer umas regras de descagem diferentes para determinado tipo de cidade, e não foi assim. A gente apanhou muito no começo. Né? E aí foi, sim, um trabalho de 4 mãos aqui da NET, e o meu time lá de gestão, que fica lá no dia a dia, aqueles que fazem o resultado, junto com o pessoal da G4 também, foi aí um trabalho de 4 mãos, porque a gente não começa acertando. A gente vai, até porque tem culturas diferentes, características de clientes diferentes, e a gente sabe que a gente encontra alguns clientes no trabalho, a gente sabe que a gente encontra outros clientes no celular, a gente sabe o horário mais ou menos onde a gente encontra o cliente chegando em casa, que é o decisor, onde a gente tem que cobrar certo, porque esse é o nosso grande desafio, o maior desafio é a assertividade nesse negócio. Porque tem redução de custos, que todo mundo busca, mas com aumento de produtividade. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, aproveitando que você falou que foi um projeto que foi sendo todo azeitado ali, amoldado a 4 mãos, eu queria passar a palavra para o Júlio. Júlio, do ponto de vista da G4, quais foram os desafios para vocês? Quando a gente fala de um ferramental, que é um ferramental que faz descagem preditiva, essencialmente a gente está falando de uma ferramenta que vai acelerar a produtividade e que basicamente é uma ferramenta que está baseada em estatística. Né? Estatística é uma coisa que quanto maior a massa, melhor a minha aproximação do resultado final. Então eu preciso de grandes massas, quanto maior a quantidade de massa de dados, eu tenho uma precisão maior na entrega do resultado. Pesquisa quantitativa, Exato, né? Você percebe que qualquer cenário que envolve estatística, a gente está sempre falando de grandes massas, que acaba sendo interessante. Imagina o seguinte, ele tinha lá uma massa de dados que, embora ela fosse uma massa grande, ela era uma massa que estava segmentada em 83 cidades. Né? E aí, onde é que entra a peculiaridade aí? A peculiaridade entra que cidades, por exemplo, como São Paulo, o volume de dados era gigantesco. Agora, cidades como Bagé, que é o exemplo que o Marco citou, ele recebia lá 10 registros para cobrar. 10 pessoas. Que em Bagé, o cara ia na porta da pessoa cobrar, literalmente. Né? Então, como fazer para que não perdesse produtividade nem para São Paulo nem para Bagé? Né? É um desafio incrível. Né? Por quê? Mais uma vez, a gente está usando um indicador preditivo.
cuja grande intensidade, a gente está falando essencialmente de uma estatística pesada. Como eu vou fazer esse trabalho de segmentação tão grande sem perder essa massa estatística, né? Esse era um dos maiores desafios. Eu acho que foi uma coisa, talvez o maior, né, Marco, de todos os desafios, porque fazer descagem preditiva, como a primeira pergunta que você lançou para mim, da questão da inovação, a gente é evidente, tem um monte de empresas no mercado que fazem ferramental de descagem preditiva. A nossa grande missão foi essa: como é que eu faço isso entregando uma ligação para o operador na PA a cada 10 segundos, praticamente sem deixar a pessoa parar de falar? Como eu faço isso, mesclando com essa coisa toda de toda essa variação de cidades? Acho que aí foi um dos maiores desafios nossos ali. Então, bom, a pergunta que me vem na cabeça, lógico, imediatamente depois do comentário de vocês é, quase 2 anos depois do início, vocês atingiram as metas que vocês pretendiam? O fator crítico de sucesso é entrar em contato com o cliente e conseguir falar com ele, para depois eu conseguir fazer um acordo. Então, eu acho que esse era o nosso grande drive, né? O percentual de localização. A gente tinha uma média de percentual de localização nesses sites que regulava entre 61% e 68%. A gente botou na meta, a nossa meta em 75%. Né? Uma meta ousada, uma meta bem ousada. Né? Uma meta bem ousada, mas como esse negócio é muito pilar, gestão de pessoas e a tecnologia ajudou muito, eu não tinha dúvida que era factível. Tanto é que a gente chegou a índices de localização de 78%. Né? Acima da meta, a gente começou esses trabalhos de moldar aí desde o final de 2010, em 2011 a gente implementou mesmo de vez, e a gente chegou a ter picos, Cristiane, assim, de impressionante 91% de localização, que é impressionante. E aí, fora esses outros indicadores de localização, a gente conseguiu aumentar 46% de chamadas direcionadas para o operador. E o que fez a gente, inclusive, reduzir o custo da operação, que a gente reduziu em 12% o volume de PAs que tinham lá. Né? Porque não era preciso já usar aquela massa toda de PAs. Quer dizer, aumentou o sucesso e reduziu o custo. E reduziu o custo. Então, acho que foi perfeito. Acho que foi a melhor conta desse negócio. Acho que um número importante, Marco, desculpa novamente, é a questão, porque antes de a gente implementar a solução, durante o piloto, existia uma meta, acho que é o primeiro número que você até chegou a comentar, de se fazer uma meta de 6, 7 acordos. Depois do sucesso que ele está colocando, ele faz 40, 41, 42, é por isso que permite, inclusive, redução de custo. Isso que você diz é por... Acordo. Não, mas por operador. Por operador. Por operador. Por operador. Mas em que período? No dia. No dia? No dia. Tinha uma média de 6, 7 e chegou a picos de 40. Por dia? Por dia. É impressionante. 40 acordos.